Novas fotos de dentro das instalações temporárias de transbordamento do Texas acabam de ser divulgadas. O Projeto Veritas e a Axios mostraram imagem das instalações improvisadas e lotadas. Isso ocorre no momento em que a imprensa continua levantando questões sobre a falta de acesso. E a cerca externa ao redor do Capitólio dos Estados Unidos está sendo desmontada. Pela primeira vez em quase 3 meses, corredores, ciclistas e turistas podem usar a parte da área verde. E parece que o ex-presidente Trump vai voltar às redes sociais. Seu conselheiro diz que pode ser uma plataforma própria. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar com o Capitólio. A cerca ao redor da capital do país começou a ser desfeita no fim de semana. A cerca ao redor do edifício do Capitólio em si permanecerá, mas a cerca externa foi removida. Algumas das ruas ao redor do complexo do Capitólio também foram reabertas, de acordo com as autoridades. Os fios de arame farpado em cima da cerca também foram removidos devido ao fato de não haver mais suspeita de nenhuma ameaça, de acordo com o memorando. Já se passaram quase 3 meses desde que a cerca foi erguida e gerou polêmica por semanas entre os legisladores de ambos os lados do corredor. Uma congressista democrata de DC, a deputada Eleanor Holmes Norton, chegou a apresentar um projeto de lei para proibir os fundos federais de pagar por uma cerca permanente ao redor do Capitólio. A cerca custa atualmente em torno de 1,2 milhões por semana. Os líderes do Congresso estão atualmente discutindo um novo plano de 2 bilhões de dólares para melhorar a segurança em torno do Capitólio. E agora vamos voltar para outra cerca que também tem gerado polêmica, o Muro da Fronteira Sul. A interrupção da construção do muro de fronteira custa milhões por dia. Um relatório afirma que o custo do muro não sendo construído está, na verdade, custando aos contribuintes milhões por dia. Isto é, de acordo com um relatório da Breitbart detalhado por um alto funcionário do Departamento de Segurança. De acordo com o funcionário, a cada dia que os equipamentos de construção ficam ociosos, eles custam quase cerca de 6 milhões de dólares aos contribuintes. E agora vamos à fronteira. Fotógrafo e jornalista premiado John Moore diz que falta transparência para a imprensa. O correspondente da Getty Images considerou isso sem precedentes, dizendo: não há precedente moderno para uma proibição física total ao acesso da mídia às operações de fronteira do CBP. Isso acontece depois que o Departamento de Segurança Interna declarou que a viagem do secretário Alejandro Mayorkas à fronteira, incluindo El Paso, Texas, seria fechado à imprensa devido à privacidade e às precauções referentes à Covid-19. Moore continuou: peço respeitosamente à alfândega e à proteção de fronteiras dos Estados Unidos que parem de bloquear o acesso da mídia às suas operações de fronteira. Acrescentando: eu fotografei o CBP sob Bush, Obama e Trump, mas agora acesso zero é concedido à mídia. Essas são imagens de lentes longas tiradas do lado mexicano. Ele continuou dizendo que a grande maioria das travessias de rios por requerentes de asilo acontece em terras federais no sul do Vale do Rio Grande, no Texas. O governo federal controla o acesso a essas áreas. A patrulha de fronteira tem removido jornalistas que entram, incluindo recentemente eu. A secretária de imprensa da Casa Branca também enfrentou dúvidas sobre a falta de acesso. Ela respondeu dizendo: e continuamos comprometidos com a transparência. Não tem uma atualização para você sobre o cronograma de acesso, mas certamente é algo que apoiamos. E agora, novas filmagens do Projeto Veritas parecem dar um vislumbre da situação real na fronteira. As imagens mostram pessoas enroladas no que parecem ser cobertores espaciais amontoados. James O'Keefe foi lá investigar, mas foi convidado a sair. Embora ele tenha apontado que era a imprensa, ele ainda foi convidado a sair sob alegações de que estava invadindo uma propriedade privada.
Ele disse que o espaço aéreo não é privado, entrou em um jato e sobrevoou a instalação de forma a ter uma visão aérea. De acordo com relatórios recentes, existem 8 cápsulas nessas instalações. James O'Keefe, do Projeto Veritas, diz que essas fotos foram tiradas nos últimos dias e afirma que 50 pessoas receberam resultado positivo para o vírus nos últimos dias. A NTD informou que não foi possível obter verificações independentes sobre essas informações. A Axios também obteve fotos exclusivas mostrando as instalações de imigrantes no Texas. As imagens são do representante do Texas, Henry Cuellar. Ele disse a Axios que uma cápsula continha mais de 400 menores desacompanhados do sexo masculino, adicionando que o número máximo é de 260 pessoas. Ele continuou dizendo que as cápsulas fornecem condições terríveis para crianças, acrescentando que essas crianças deveriam ser transferidas para serem alojadas e cuidadas pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Cuellar disse a Axios que ele não visitou as instalações de Donna, acrescentando que as fotos foram fornecidas a ele enquanto tentava aumentar a conscientização sobre a situação na fronteira. Ele prosseguiu dizendo que os agentes da CBP estão fazendo o melhor que podem nessas circunstâncias, mas não estão equipados para cuidar de crianças e precisam de ajuda da administração. Ele acrescentou: temos que impedir que crianças e famílias façam a perigosa jornada pelo México para chegar aos Estados Unidos. Temos que trabalhar com o México e os países da América Central para que eles solicitem asilo em seus países. No fim de semana, o chefe do DHS, Alejandro Mayorkas, disse em uma série de entrevistas na TV: estamos expulsando famílias, estamos expulsando adultos solteiros e tomamos a decisão de não expulsar crianças vulneráveis. Acho que estamos executando nossos planos. A fronteira está enfrentando um número recorde de imigrantes ilegais desde que Biden assumiu o cargo. Houve um aumento massivo nas travessias de imigrantes ilegais. O chefe de segurança interna, Alejandro Mayorkas, disse que este ano os Estados Unidos está a caminho de encontrar mais imigrantes ilegais cruzando a fronteira do que em qualquer ano nas últimas 2 décadas. Também houve um aumento de crianças imigrantes desacompanhadas. O presidente do Conselho Nacional de Patrulha de Fronteira, Brandon Judge, disse à Fox News na semana passada que a situação na fronteira se qualifica como uma crise, mas ele defendeu as políticas de Biden, dizendo que os comentários de Biden na ABC no início da semana, dizendo aos migrantes para não virem, mostraram que o presidente entende que há uma crise. Os republicanos dizem que as medidas de Biden para rescindir as políticas de imigração da era Trump serviram essencialmente como um tapete de boas-vindas para os imigrantes ilegais. Como o presidente Biden desfez mais de 12 políticas de imigração que o presidente Trump estabeleceu para conter a imigração legal. Em seu primeiro dia no cargo, Biden assinou ordens executivas revertendo várias das políticas de imigração do governo Trump. Ele diz que quer legalizar 11 milhões de imigrantes ilegais. Especialistas dizem que as políticas de imigração de Biden estão atraindo migrantes e gerando uma crise. Biden diz que não há crise na fronteira. Ele diz: nós seremos capazes de lidar com isso. De acordo com dados do CBP, o número de travessias ilegais na fronteira sul tem aumentado desde outubro de 2020. O número de prisões de outubro de 2020 a janeiro de 2021 foi de quase 300 mil. Isto é, um aumento de quase 80% no mesmo período do ano passado. Em fevereiro, o CBP prendeu mais de 100 mil pessoas que cruzaram a fronteira ilegalmente. Esse número é quase o triplo das prisões do mesmo mês no ano passado, quando o CBP prendeu quase 37 mil pessoas. Muitos dos que cruzam a fronteira agora são menores desacompanhados. Então, onde todos esses imigrantes estão sendo mantidos? De acordo com a CBS, no fim de semana, mais de 15 mil crianças migrantes desacompanhadas permaneceram em instalações de patrulhas de fronteira que não foram feitas para custódia de longo prazo. Sob a lei dos Estados Unidos, crianças desacompanhadas não podem ser mantidas por mais de 72 horas, mas os dados do governo vistos pela CBS mostram que a maioria passa, em média, 136 horas sob custódia.
E para lidar com o fluxo de imigrantes, o governo Biden assinou um contrato multimilionário para hospedá-los em hotéis. O diretor do ICE, Ty Johnson, disse em um comunicado que a agência assinou um contrato de 86,9 milhões com a entidade sem fins lucrativos Endeavor para quartos de hotel perto da fronteira. Isso é para fornecer moradia de curto prazo para as famílias de imigrantes que ainda não foram expulsas da América e atualmente estão em processo de imigração. De acordo com a Fox Business, o contrato oferece 1.239 leitos e outros serviços necessários, com uma avaliação de saúde abrangente, incluindo testes de Covid-19. O presidente e CEO da Endeavor, John Allman, confirmou o contrato com o DHS para a Fox. E o presidente Biden disse que planeja eventualmente visitar a fronteira. Biden disse no domingo que planeja visitar a fronteira Estados Unidos-México algum dia. Biden também disse que o governo está trabalhando para conter o fluxo de imigrantes. Isso acontece após Biden ter revertido várias políticas de imigração da era Trump, incluindo os esforços de Trump para acabar com a política de pegar e soltar. A secretaria do DHS disse à NBC News no domingo que eles estão expulsando famílias e adultos solteiros, mas não crianças. No domingo, Mayorkas pareceu transferir a culpa pela crise atual para o governo Trump. Trump pareceu responder escrevendo: "Nós orgulhosamente entregamos à administração Biden a fronteira mais segura da história. Tudo o que eles precisavam fazer era manter este sistema funcionando sem problemas no piloto automático." Trump também levantou preocupações sobre voltar com a política do pegar e soltar. Ele escreveu: "Mesmo com alguém com as habilidades limitadas de Mayorkas, deve entender que se você fornecer o recurso de captura e soltura para os estrangeiros ilegais do mundo, então o mundo inteiro virá." No mês passado, a patrulha de fronteira prendeu mais de 100 mil imigrantes ilegais. Isso é quase o triplo do ano anterior. Trump também pediu uma investigação imediata do Congresso sobre os relatos de que o governo Biden está limitando as quantidades de informações que os agentes de patrulha da fronteira podem compartilhar com a mídia sobre a crise em curso. Ele chamou isso de ordem de silêncio, dizendo: "A ordem de mordaça Mayorkas sobre os heróicos agentes de fronteiras e oficiais do ICE de nossa nação deve ser objeto de uma investigação imediata do Congresso." Mas está claro que eles estão envolvidos em um grande acobertamento para esconder o quão ruim as coisas estão realmente. A única maneira de acabar com a crise de fronteira de Biden é admitir seu fracasso total e adotar as políticas Trump comprovadas e profundamente eficazes. O ex-presidente é conhecido por sua postura linha dura em relação à imigração e seu apoio aos agentes de fronteira e oficiais do ICE. E por falar em Trump, parece que ele vai voltar às redes sociais. Trump planeja retornar às mídias sociais com sua própria plataforma. Estando fora da Casa Branca e banido do Twitter, o que Trump pode fazer para se manter popular? O porta-voz de Trump, Jason Miller, disse à Fox News que Trump lançará sua própria plataforma de mídia social em 2 ou 3 meses. Ele a chama de ticket mais quente da mídia social, dizendo que redefinirá completamente o jogo. Trump ficou conhecido por seus tweets. Várias empresas de mídia social silenciaram Trump após a violação do Capitólio em 6 de janeiro, incluindo Facebook, YouTube, Twitch e Snapchat. O Twitter baniu Trump em janeiro. Ele tinha cerca de 90 milhões de seguidores na época. Parece que Trump fará seu retorno lançando sua própria plataforma de mídia social. Miller não disse qual será o nome da empresa, mas ele disse que muitas empresas procuraram o ex-presidente para que isso acontecesse. Trump não disse se voltará a outras plataformas favoráveis aos conservadores como Gab, MeWe ou Parler. No mês passado, Trump especulou em uma entrevista à Newsmax que o Parler não poderia lidar mecanicamente com o número de usuários que ele traria para a plataforma. Recentemente, Trump disse que não decidiu se vai concorrer à presidência em 2024. Sua primeira prioridade é ver o que ele pode fazer com a Câmara. O conselheiro disse que Trump fará endossos para candidatos republicanos nas primárias de 2022. Ele disse que mais de 20 senadores e 50 congressistas telefonaram ou visitaram Trump em Mar-a-Lago em busca de seu endosso. Aquele que Miller chama de endosso político mais importante da história mundial.
E o grande endosso parece ser uma senhora oferta para o secretário de Estado da Geórgia. O deputado Jody Hice anunciou na segunda-feira que estava honrado em ter o endosso do presidente Trump. Hice foi atrás do secretário de Estado Brad Raffensperger, dizendo que suas ações serviram para minar a integridade de nossas eleições, das quais acredito sinceramente que indivíduos se aproveitaram em 2020. Ele continuou dizendo: nosso Estado merece um líder que se mantenha afastado de escândalos e se concentre nas funções incrivelmente importantes do cargo. Se eleito, minha principal prioridade será garantir que todos os votos legalmente expressos da Geórgia sejam contados em futuras eleições. E Trump não disse se vai concorrer novamente em 2024, mas disse que o Partido Republicano tem vários candidatos que seriam boas escolhas. Ele passou a nomear o governador da Flórida, Ron DeSantis, a governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, o senador Josh Hawley, o senador Ted Cruz e o senador Rand Paul como bons candidatos. Seus comentários vieram no podcast The Truth with Lisa Booth. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!